Abra sua Bíblia comigo em Atos, no capítulo 20, versículo 21. Atos, capítulo 20, versículo 21. Diz a palavra: testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Pode se assentar. Queridos, nós temos aprendido, e domingo nós aprendemos uma palavra tremenda do coração de Deus para as nossas vidas. Nós temos aprendido que Deus nos dá a oportunidade, queridos, de vivermos a vida que Ele preparou para cada um de nós. Ou não. Ou nós podemos viver do nosso jeito, da nossa maneira, do jeito que pensamos. A palavra de Deus, queridos, ela é o nosso guia, ela é a nossa direção. Por isso nós podemos viver de acordo com os planos e os propósitos de Deus para as nossas vidas. Que tudo aquilo que Ele tem para nós se cumpra nas nossas vidas. Nós temos a oportunidade de decidir: eu vou viver debaixo, sob a palavra de Deus, sob a direção de Deus. Nós aprendemos também que em meio, queridos, às dificuldades, em meio às crises, nós temos a oportunidade. Nós não devemos ficar reclamando diante dos problemas, das dificuldades, reclamando de tudo, de todos. Mas nós devemos fazer assim como Davi fez. Davi, queridos, quando ele foi ungido por Samuel, ele sabia que Deus tinha grandes coisas para fazer na vida dele. Que Deus tinha um propósito na vida de Davi. E Davi, quando ele viu o gigante Golias afrontando o exército de Israel, ele viu ali uma oportunidade, queridos. O gigante Golias, ele estava afrontando o exército de Israel. Ele estava afrontando o povo de Deus. E estava afrontando o Deus vivo. E Davi viu ali uma oportunidade, queridos. A mesma coisa que Deus, o que Deus quer que nós façamos essa noite. Assim como Davi fez, que nós possamos ver a oportunidade na crise, na dificuldade. Independente, queridos, da situação, independente daquilo que nós estejamos passando, Deus está conosco e nós podemos seguir em frente, e nós podemos agir sobre o poder de Deus, debaixo da palavra do Senhor, e nós podemos enfrentar toda e qualquer situação, assim como Davi enfrentou, assim como eu e você podemos enfrentar. Davi não se deixou intimidar, queridos, por aquela situação, mas ele viu a oportunidade naquela situação. E Deus, Ele tem oportunidades para as nossas vidas. Eu posso, querido, estar na presença de Deus, eu posso estar aprendendo mais sobre a palavra de Deus e decidir: eu vou seguir a vida que Deus tem para mim, porque Deus tem propósitos, Ele tem sonhos. Deus quer o melhor para as nossas vidas. Por isso aqui o Paulo fala no versículo 21, falando: testificando tanto a judeus como a gregos arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, queridos. Nós aprendemos no domingo 4 pilares para que nós possamos ter uma vida cristã, para que nós possamos viver os propósitos, os sonhos de Deus para as nossas vidas. Muito profundo. Eu estava ontem preparando, lendo, e Deus falou muito comigo. Já havia falado no domingo através desses 4 pilares, e Deus começou a falar muito comigo. Eu estava olhando e estudando e falei: Senhor, e
Deus começou a falar comigo e a enviar um monte de coisa na minha cabeça, e eu fui anotando. Eu falei: Senhor, eu não sei nem se eu vou conseguir expor tudo isso que o Senhor tem falado na minha vida. De tanto que é profundidade, queridos. De tanto que é tão importante esses 4 pilares nas nossas vidas, para que possamos ter uma vida cristã verdadeira, uma vida cristã na presença do Senhor. E o primeiro pilar que nós aprendemos foi a oportunidade da salvação para todos. É para mim, diz assim, a salvação é para mim. A salvação é para mim. A salvação é para mim, é para você. Independente, queridos, da nossa origem, independente de onde nós viemos, independente, queridos, de cor, de raça, de classe social, intelectual, não depende. A salvação é para todos aqueles que creem em Jesus, todos aqueles que recebem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Jesus nasceu, viveu e morreu por mim e por você. Deus tinha um plano maior, queridos, e nós estávamos inseridos nesse plano de Deus. A salvação para a minha vida. Eu posso crer no sacrifício da cruz do Calvário que Jesus fez em meu favor, e receber a salvação, e viver os planos e os propósitos de Deus para a minha vida. Deus se importa, queridos, comigo. Deus se importa com você. Deus se importa com todos aqueles que se achegam a Ele. Por isso o nosso papel é muito importante, de crermos na nossa salvação e sermos usados por Deus para sermos instrumento de Deus para alcançar pessoas. Ele pode usar a minha vida, Ele quer usar a sua vida para falarmos do amor de Deus e para podermos alcançar pessoas através do poder de Deus. Nós podemos, queridos, crer na salvação para as nossas vidas e para a vida das pessoas que estão ao nosso redor. O segundo pilar, queridos, é a conversão. Nós aprendemos que a conversão é a mudança de caminho, é a mudança de direção. E nós aprendemos que nós estamos na condução de um veículo chamado nossa vida. Em determinado tempo, em determinada época da nossa vida, queridos, nós podemos pegar um caminho errado. Mas nós podemos também mudar esse caminho. Nós podemos converter, nós podemos mudar essa direção e voltar ao caminho certo, e voltar ao caminho que nos leva a Deus. Eu fiz aqui um exemplo muito simples para ilustrar. Quando nós vamos viajar, nós estamos no nosso carro e vamos para um lugar que nós não conhecemos, nós colocamos um GPS. É aquele aparelho que nós vamos, que vai nos indicar o caminho. Eu vou colocar lá, eu quero ir, por exemplo, a São Paulo. Eu não sei para onde vai para São Paulo. Eu coloco lá o destino que eu quero chegar e ele vai me indicar o caminho. E eu começo a ir. Se eu me desvio daquele caminho, queridos, ele fala, novo cálculo de rota. Não sei se muitos já ouviram isso. Eu já ouvi bastante do meu GPS. E nós podemos voltar e reprogramar aquele caminho para a direção que nós estamos indo. Queridos, Deus, na sua sabedoria, na sua infinita sabedoria, Ele preparou tudo para nós. Ele nos deu a sua palavra, que é o nosso GPS, é o nosso guia. Sabe, queridos, quando nós estamos num caminho errado, num caminho que nos afasta de Deus, num caminho que às vezes está nos levando por um caminho de morte, não de vida, nós podemos, queridos, nos guiar pela palavra de Deus e nos converter de volta para o caminho certo. Por isso nós temos que estar arraigados na palavra de Deus. Por isso nós temos que estar debaixo da palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela mostra, querido, um caminho certo. E quando nós desviamos desse caminho,
o Espírito Santo faz a vez daquela voz, novo cálculo de rota. Querido, você está indo para o caminho errado. Volte para o caminho de Deus. O Espírito Santo, ele fala ao nosso coração, queridos. E muitas vezes nós nos perguntamos: como eu sei que eu estou no caminho errado? Queridos, é muito fácil quando nós estamos com a palavra de Deus, quando nós lemos a palavra de Deus, nós sabemos se nós estamos no caminho certo ou errado. Nós sabemos que quando nós não estamos de acordo com a palavra, nós estamos fora do caminho. E nós podemos ajustar esse caminho e converter e fazer uma mudança e voltar para o caminho certo, que nos leva a Jesus, que nos leva a Deus, que nos leva a viver os sonhos, os propósitos de Deus. Esse é o caminho certo. Por isso é um pilar que tem uma importância fundamental nas nossas vidas, queridos. Nós podemos pegar caminhos errados, mas nós podemos voltar. Se nós estivermos debaixo da palavra do Senhor, de acordo com a palavra do Senhor, nós vamos voltar para o caminho que é Jesus. Amém? O terceiro passo é arrepender-se. O arrependimento também é mudança, mas não de caminho. Ele é mudança do nosso pensamento, das nossas atitudes. É a mudança da nossa mente. E assim, um pilar muito importante, queridos, porque o arrependimento, ele causa essas mudanças nas nossas vidas. Mas quando nós temos um arrependimento verdadeiro, o que é um arrependimento verdadeiro? É quando eu reconheço. É quando eu reconheço que eu pisei na bola e falo: não devia ter feito isso. Senhor, me perdoa. Eu reconheço que errei. Eu reconheço que eu pisei na bola. Nós podemos, queridos, errar conosco mesmo. Nós podemos errar com nossos irmãos, nossos parentes. O esposo com a esposa com o esposo, com os filhos. E nós também podemos errar com Deus. Mas nós podemos nos arrepender. Nós podemos nos arrepender e voltar. E falar: Senhor, eu pequei. Senhor, eu errei. Me perdoa. E o mais difícil, queridos, para muitas pessoas, é reconhecer o erro. É assumir o erro. É chegar e falar: olha, eu errei, eu assumo, porque vai ter consequências. Todo erro, quando nós erramos, querido, nós sofremos uma consequência. Nós temos que consertar. Nós temos que mudar. Por isso eu posso me arrepender e posso voltar. Eu posso mudar tudo isso. Mas desde que eu reconheça, desde que eu assuma, desde que eu tenha um coração quebrantado, desde que eu deixe que a palavra do Senhor seja o meu guia. E eu posso ver o que eu devo fazer na palavra. A palavra de Deus diz que nós devemos perdoar. E muitas pessoas têm dificuldade de perdoar, porque não é fácil, queridos. Não é fácil quando nós erramos fazer o caminho de volta, que é reconhecer o erro, que é pedir perdão, que é consertar aquilo que nós fizemos de errado. Mas nós temos a possibilidade de voltarmos ao Pai, de voltarmos ao caminho certo, de voltarmos a fazer a coisa certa para que possamos viver uma vida cristã verdadeira, uma vida cristã baseada na palavra do Senhor. Uma vida cristã, queridos, que vai nos levar a viver os propósitos, os sonhos de Deus para as nossas vidas. E não só viver a palavra por viver, da boca para fora, mas viver a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus, estando debaixo da palavra de Deus, obedecendo a voz de Deus. Quantas vezes, queridos, dobramos os nossos joelhos no chão e começamos a clamar ao Senhor, e Deus começa a falar conosco,
ouvimos, nós não obedecemos e saímos do caminho do Senhor. Mas nós podemos nos arrepender e voltar, porque o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus que cuida de cada um de nós. Quando eu não reconheço, queridos, o meu erro, quando eu não assumo, eu não mudo. E se eu não mudo, eu não consigo voltar. Por isso nós temos que estar preparados para as mudanças. Nós temos que estar preparados para mudarmos, para aprendermos e mudarmos. O quarto pilar aqui. Eu devo ter fé em Jesus Cristo. Queridos, um pilar importantíssimo também, que é a fé. Se eu não tiver fé, eu não vou acreditar nem na salvação que Jesus tem para a minha vida. Se eu não tiver fé, eu não vou acreditar no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por mim e por você. A morte de Jesus na cruz foi em vão se eu não acredito em Jesus, se eu não acredito que Ele morreu por mim. Ele morreu para que eu tivesse vida, e vida em abundância. Abra sua Bíblia comigo aí em João, no capítulo 3, versículo 16. A fé, querido, ela promove cura, promove libertação nas nossas vidas, ela promove restituição, transformação. E em João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe, queridos, esse é um versículo que toca muito o meu coração. Quando eu leio que Deus amou o mundo de tal maneira. Que amor é esse, queridos? Por mim e por você. Nós estávamos perdidos em nossos delitos, nossos pecados, mas Deus, Ele nos amou, querido. Ele nos amou tanto que Ele entregou o seu Filho para morrer na cruz por mim e por você, e para que todos que nele crê tenham a vida eterna. Por isso nós podemos ter a vida eterna, por isso nós podemos ter uma vida transformada, uma vida modificada, quando nós cremos em Jesus. Quando nós cremos na salvação, quando nós nos convertemos dos maus caminhos, quando nós nos arrependemos de tudo aquilo que fazemos errado. Nós temos que crer nesse Deus maravilhoso. Davi, quando enfrentou Golias, ele foi pela fé em Deus. Ele creu, queridos, que Deus o capacitaria para vencer. Assim como Ele pode me capacitar, assim como Ele te capacita esta noite para vencer, queridos. Independente das circunstâncias, independente dos gigantes que se levantam, mas Ele nos capacita para vencer, porque Ele nos chamou para sermos mais que vencedores. Ele não nos chamou para sermos derrotados, fracassados, mas Ele nos chamou para sermos vencedores, para ir em frente, para ir além, queridos. Esse é o Deus em quem nós cremos. O Deus que pode todas as coisas, o Deus que nos guia. Mas para isso nós precisamos crer em Deus. Davi, quando enfrentou Golias e venceu, a sua fé, queridos, foi renovada. A sua fé foi renovada pela experiência que Davi teve com Deus. Você sabe que eu trabalho com o pastor Araújo, e as oportunidades que eu tenho de conversar com ele, muitas vezes eu falo para ele assim: como que eu faço para quando eu estou ministrando, eu começar a ministrar assim como você faz, que vai para lá e vem para cá, né? Parece ser tão fácil, não tem nervosismo nenhum. Ele falou assim para mim: é experiência. Assim, conforme você vai fazendo, você vai aperfeiçoando, você vai aprendendo, e a experiência vai te moldando e vai te levando a fazer isso. E eu me lembrei disso ontem, quando eu estava lendo, o Espírito Santo me trouxe à memória. O mesmo é com Deus, querido. As pessoas podem perguntar:
Como eu faço para ter experiências com Deus? Quando nós estamos debaixo da palavra, quando nós buscamos a Deus através da palavra de Deus, nós vamos conhecendo mais a Deus. Nós vamos vivendo experiências com Deus, querido. Não interessa o tamanho da nossa experiência, mas Deus, Ele age nas pequenas coisas, nas grandes coisas. E essas experiências vai, querido, nos deixando mais íntimo de Deus. E isso vai nos fortalecendo. Isso vai renovando a nossa fé. Isso vai fazendo, queridos, que nós avançamos. Independente dos obstáculos, que nós possamos vencer, queridos. É o que Deus tem para as nossas vidas. Deus tem uma vida de vitória. Deus tem uma vida de conquista. Desde que eu creia em Deus, desde que eu viva as experiências com Deus. Claro que nós devemos aprender, queridos, com os testemunhos bíblicos, com a vida de grandes homens e grandes mulheres da Bíblia. Assim como Davi, como Paulo, como José, assim como Esther, assim como Ruth, grandes homens e mulheres. Nós devemos aprender através desses testemunhos, queridos, mas nós devemos ter experiências próprias com Deus. E como é maravilhoso, queridos, nós podemos ter essas experiências com Deus. Como é maravilhoso, queridos, você está passando por momentos difíceis, de dificuldades, e você se quebrantar na presença do Senhor, se ajoelhar e Deus falar contigo, e você sair dali e saber que a tua vitória está ali, que a sua solução está ali nas tuas mãos. Deus já te deu, basta crer, querido. Eu já tive experiências muito fortes com Deus. Claro que todos os dias nós estamos aprendendo, querido. Todos os dias as nossas experiências, a nossa fé, ela tem que ser uma fé operante. Ela tem que ser uma fé genuína. Nós temos que ter essas experiências todos os dias com Deus, nas pequenas coisas, nas grandes coisas. E dia a dia, queridos, nós vamos crescendo no nosso relacionamento com Deus. Nós vamos aprendendo cada vez mais a conhecer esse Deus maravilhoso. Nós vamos sendo renovados, restaurados na nossa fé. Nós vamos sendo avivados na nossa fé, queridos. O que nós não podemos fazer é desanimar, é desistir. Mas nós devemos nos prostrar diante de Deus, para que Ele nos levante diante das dificuldades, diante dos problemas, diante dos gigantes. E esses pilares fazem uma diferença muito grande nas nossas vidas, queridos. Quando nós temos a certeza da nossa salvação, quando nós sabemos que nós podemos converter, mudar o nosso caminho, ir para um caminho certo, sair do caminho errado para um caminho certo, quando nós podemos nos arrepender de tudo aquilo que nós fazemos e não agrada o coração de Deus. Tudo isso renova em nós a nossa fé e nos dá uma convicção maior daquilo que Deus é, queridos, daquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas, e que nós podemos viver os sonhos e os propósitos do coração de Deus para as nossas vidas. Viver uma vida que Deus tem para nós, não uma vida medíocre, não uma vida mediana, não uma vida parada, mas uma vida ativa, uma vida cheia de sonhos, de propósitos, uma vida cheia de conquistas, de vitórias. É o que Deus tem para aqueles que o amam, é o que Deus tem para aqueles que estão debaixo, sob a sua direção. A fé nos leva por caminhos maravilhosos. A fé nos leva a viver de vitória em vitória. A fé tem que estar conosco, querido, todo o tempo das nossas vidas, todo dia, todo momento. Nós não podemos viver de momentos de fé. Hoje eu tenho fé, hoje eu vou conquistar o meu milagre, hoje eu vou à igreja, hoje eu vou orar, eu vou ajoelhar, eu vou clamar. Amanhã eu já não tenho essa mesma fé. Não, queridos. Eu tenho que ter essa fé todos os dias, independente daquilo que eu estou passando, independente da minha situação, dos meus problemas. Eu tenho que ter a mesma fé. Hoje eu vou viver um milagre de Deus. Hoje Deus vai cumprir os seus propósitos na minha vida. Hoje eu vou abrir o meu coração. Hoje eu vou me entregar ao Senhor, porque eu creio nisso.
sacrifício. Queridos, é maravilhoso nós podemos ter Deus. É maravilhoso nós termos um Deus que cuida de cada um de nós. Um Deus que é fiel. Eu posso, querido, frustrar você. Você pode frustrar alguma pessoa, mas Deus, Ele jamais nos frustra. Ele não nos abandona. Ele está conosco em todo o tempo. Esses são os pilares, queridos, que nós temos para viver uma vida cristã. Esses são os pilares. E hoje é uma noite de oração. É uma noite onde nós devemos clamar ao Senhor e pedir a Ele: Senhor, eu quero viver os Teus planos, os Teus propósitos. Me ensina, Senhor, a ter uma vida cristã, a ter esses pilares na minha vida, Senhor. Me ensina. Eu te convido a ficar de pé, queridos. Momento de falarmos com o Senhor. Momento de abrir os nossos corações e nos entregar na presença desse Deus maravilhoso e dizer: Senhor, me ensina, Pai. Eu creio, Senhor, na Tua salvação. Oh, Senhor, eu quero, Senhor, aprender a me arrepender, Senhor, a me converter dos maus caminhos. Eu quero ter mais fé, Senhor. Me ensina, Deus, a ter mais fé, Senhor. Me ensina, Senhor, a ter um relacionamento íntimo, verdadeiro contigo, Pai. Você pode ficar à vontade, queridos. Você pode sentar, você pode ficar em pé, se ajoelhar, mas não deixe de falar com esse Deus maravilhoso. Se coloque na presença de Deus. Abra o teu coração. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, nos ensina, Senhor, esses pilares de sustentação, Pai. Nos ensina, Pai, esses pilares para que possamos ter uma vida cristã na Tua presença, Deus. Oh Senhor, eu creio na Tua salvação, Pai. Eu creio, Senhor, que a salvação não é só para a minha vida, mas é para a vida de todos aqueles que crerem em Ti, Senhor. Oh Pai, eu creio, Senhor, na conversão, Pai. Me ensina, Senhor. Me ensina, Deus, a mudar a minha direção se eu estiver em um caminho errado, Deus. Me ensina, Deus. Eu quero estar no Teu caminho, Pai. No caminho que leva a Ti, Senhor. Que leva mais perto de Ti, Senhor. Me ensina, Deus. Oh, Pai. Quantas vezes, Senhor, nos vimos em caminhos errados, Senhor. Em caminhos de morte, em caminhos, Senhor, tortuosos. Oh, Pai. Mas o caminho que nós queremos é o caminho que leva a Ti, Senhor. O caminho, Senhor, que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, Deus. Nos ensina essa noite, Senhor. Oh, Deus, nos ensina, Pai, a nos arrependermos, Pai. Oh, Senhor, nos arrependermos e reconhecermos, Pai, quando erramos, que nós erramos, e assumir o erro, Senhor, e pedir perdão, e perdoar, e ser perdoado, Senhor. Nos ensina, Pai. Quantas vezes, Senhor, fazemos coisas que não agradam ao Teu coração, Pai. Nos perdoa, Senhor. Nos dá, Senhor, um coração igual ao Teu, um coração disposto a perdoar, Senhor, um coração grato, Senhor. Senhor, um coração, Pai, um coração disposto a nos arrepender. Nos ensina, Deus, nos ensina a ter fé em Ti, Senhor. A fé, Senhor, que nos leva a viver uma vida segundo o Teu coração, a viver os Teus sonhos, os Teus propósitos, a viver, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, Pai. Nós sabemos, Pai, que a fé promove cura, libertação, salvação, que a fé nos restitui, Senhor, e ela transforma, Deus. Nos ajuda, Senhor, nos ensina, Pai, a termos fé em Ti, Senhor. Uma fé, Senhor, operante, uma fé, Senhor, prática, Deus. Uma fé, Senhor, crescente, objetiva. Oh, Senhor, nos ensina, Pai. Nos ensina, Deus. Nós queremos viver segundo os Teus planos. Nós queremos viver, Senhor,
segundo a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor cuida de cada um de nós. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, Deus. Obrigado, Senhor, porque eu tenho uma vida eterna em Ti, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que ainda vai fazer, Deus. Obrigado, Senhor, porque eu tenho uma vida de conquista na Tua presença. Obrigado, Senhor, porque eu tenho uma vida de vitória, Senhor, na Tua presença, Deus. Oh, Deus, eu quero ter mais experiências contigo, Deus. Eu quero ter um relacionamento íntimo contigo, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Me ensina, Pai. Me ensina a ter mais fé em Ti, Deus. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Sim, Deus, dá os corações inclinados, Pai, a nos convertermos a Ti, ó Deus. Que haja dentro de cada um de nós a disposição, a inclinação, Deus, a nos convertermos a Ti, Pai, a nos convertermos à Tua vontade, aos Teus caminhos, aos Teus projetos, aos Teus planos. Peça isso para Deus nessa noite. Peça ao Senhor nesta noite, clame a Ele, peça: Senhor, me ensina, Deus, a ter um coração inclinado, Deus, a me converter a Ti, aos Teus planos. Senhor, dá-me, Deus, um coração convertido, uma mente convertida, um corpo convertido, Pai. Que cada área da minha vida, Senhor, esteja em Tuas mãos. Diga isso para Ele, diga. Peça para Deus nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda, Deus, a sermos homens e mulheres segundo o Teu coração, Pai. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus, a estabelecermos estes 4 pilares fundamentais, Senhor, em nossas vidas. Que tenhamos convicção da nossa salvação, Deus. Que tenhamos convicção de que o Senhor nos salvou em Cristo Jesus. Que somos salvos e que ninguém poderá roubar aquilo que o Senhor já nos deu, Pai. A salvação em Cristo. Diga para Ele: Deus, em nome de Jesus, eu permito que o Teu Espírito fundamente a minha vida, Deus, nesses pilares, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro que sou salvo, que tenho a vida eterna, que fui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Oh Deus, em nome de Jesus, eu confesso que Jesus Cristo é meu único e suficiente Senhor e Salvador. Abra a tua boca nessa noite, meu querido, minha querida, e diga, declare isso do fundo do teu coração, que você é salvo, que você é remido. Diga para Deus, diga em alto e bom som, diga que você crê na tua salvação, diga que você crê na vida eterna que lhe foi dada, que lhe foi oferecida pela graça do Senhor. Oh Deus, nós cremos que somos salvos, cremos, Deus, que recebemos o dom da salvação, Deus, através da Tua misericórdia que nos alcançou em Cristo. Obrigado, Deus, pela nossa salvação. Oh Deus, obrigado pelo privilégio, pela honra que o Senhor nos dá de todos os dias nos convertermos dos nossos maus caminhos, nos convertermos a Ti, à Tua vontade, Deus. Oh Pai, no nome de Jesus, que haja dentro de cada um de nós o desejo, a vontade, a disposição de nos convertermos e mantermos firmes a nossa conversão. Em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, ensina-nos a vivermos como pessoas convertidas, transformadas, Pai. No nome de Jesus, Deus, dá-nos mentes, Pai, arrependidas. Em nome de Jesus, mentes transformadas. Oh Deus, que estejamos de fato a cada dia dispostos a nos inclinar, Pai, e nos arrepender de todo pecado. Que
estejamos dispostos a mudar a nossa maneira de pensar. Em nome de Jesus, Deus, nós clamamos nesta noite. Oh Deus, estabelecemos a conversão como um pilar das nossas vidas também, e o arrependimento, Deus, em nome de Jesus. E também, Deus, a fé firme, a fé bíblica, Deus, em nossos corações, em nossas mentes, porque é através da fé que somos salvos, é através da fé que somos libertos, é através da fé, Deus, que alcançamos, Deus, as Tuas promessas, e declaramos que a nossa fé está em Ti, ó Jesus. Declare agora, meu querido e minha querida, diga: Senhor Jesus, a minha fé está em Ti, está no Teu sacrifício, está na Tua pessoa maravilhosa, Jesus. A minha fé está em Ti, Jesus. A minha fé está em Ti, Jesus. Tu és meu Deus, Tu és meu Senhor, Tu és meu dono, Jesus. Oh Jesus, a minha fé estará em Ti, estará no Teu poder. Oh Jesus, diga a Ele: Jesus, a minha fé está em Ti. Senhor Jesus, a nossa fé está em Ti, estará em Ti, em todo tempo, aconteça o que acontecer. Digam o que disserem, a nossa fé estará em Ti, Jesus. Obrigado, Senhor, porque através da nossa fé, através do nosso posicionamento, nós podemos alcançar a vida cristã vitoriosa que o Senhor nos propõe em Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Vamos ficar de pé, queridos. Glória a Deus. Muitas vezes, amados, nós queremos alcançar algumas coisas, milagres, queremos alcançar alguns sonhos, e a gente não entende como, a gente não entende qual o mecanismo, quais são as estratégias. Amados, as estratégias estarão sempre de acordo com a palavra. E ensinos como este, desses 4 pilares, diga 4 pilares. 4 pilares. São 4 pilares da vida cristã vitoriosa. São 4 pilares, 4 colunas, para que a gente de fato viva aquilo que Deus planejou, e a gente alcance os milagres, a provisão, o suprimento, tudo aquilo que Deus já proveu. Está aí o caminho. Deixe o Senhor recalcular a tua rota, como ministrou o Ronildo. Quando a gente sai fora da rua, que o GPS está mandando a gente entrar, ele diz: recalculando a rota, recalculando. Muitas vezes a gente deixa o GPS meio doido, né? Porque a gente vira para um lado, vira para o outro, e fica recalculando. Amados, ainda que até então, até essa data, até esses dias, a gente estivesse assim, que a gente possa estar firme, seguindo na direção que o Senhor tem nos dado, a direção que nos leva a vivermos uma vida cristã vitoriosa. Amém? Você pode dar a mão do teu irmão que está do teu lado, pode juntar aí no meio. Nós vamos nos juntar aqui. Isso, dê a mão para o teu irmão que está aí. Feche teus olhos. Pode fechar o corredor, não tem problema nenhum. É isso. Feche teus olhos comigo e diga: obrigado, Deus, porque eu tenho sido edificado pela Tua palavra. Eu me junto agora aos meus irmãos e declaro que sou Teu filho e sou edificado pela Tua palavra, pelos Teus princípios. Eu declaro, Deus, que sou salvo, convertido a Deus, arrependido, e tenho uma fé vencedora, diária, no Senhor Jesus. Eu declaro que viverei uma vida cristã vitoriosa, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Juntos nós vamos alcançar, queridos, a vida vitoriosa que o Senhor preparou para nós em Cristo. Amém? Você crê nisso?